E aí galera, estamos aqui em mais um grupo de estudos de Go e hoje vamos falar sobre MTLS, Mutual TLS. O que é isso? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar nossa própria autoridade certificadora e aí nós vamos usar essa autoridade certificadora para assinar os certificados do cliente e os certificados do servidor. Dessa forma, o servidor vai poder saber exatamente quem é o cliente, você vai poder usar isso para identificar o cliente mais facilmente, e você também vai poder saber quem é o servidor exatamente, vai poder usar isso para validar o servidor. Assim sua aplicação fica mais segura, sua API fica mais robusta, né? Muito mais segura, e também é uma forma fácil de você controlar quem está acessando o seu servidor e tudo mais. Mas existem desvantagens. Uma delas é que você vai ter que controlar os certificados expiram, e você vai ter que ter um bom controle deles, porque a última coisa que você quer é que o seu cliente não consiga acessar o seu servidor porque algum certificado expirou. E nós vamos ter vários deles. Como criar esses certificados? Está no link que vai estar na descrição do vídeo. Então tem vários comandinhos bem explicadinhos aqui do que fazer, bem passo a passo mesmo, é só copiar e colar, inclusive para testar, bem passo a passo do que precisa ser feito. Mas vamos ver a demonstração prática que é mais legal, né? Deixa eu mudar para um outro terminal aqui. E eu tenho um cliente e um servidor que eu vou rodar aqui go run main.go para rodar o servidor. Tá lá o servidor rodando na porta 8080 e eu vou rodar o cliente go run main.go aqui. E o cliente vai acessar o servidor e um vai identificar o outro. Vamos ver. Olá, né? No servidor eu consegui saber exatamente quem que era o cliente. Eu tenho o número de série do certificado que foi gerado para esse cliente. Eu tenho código da unidade, que eu posso usar esse código da unidade. Isso seria meio que um departamento, né, no projeto do TLS, isso seria meio que um departamento, mas a gente pode usar tranquilamente esse campo para incluir um código de cliente ali. E eu vou ter o nome do cliente, tenho vários outros dados, eu só pus alguns aqui. Isso é bem útil para você criar uma conexão segura entre cliente e servidor. E claro, você pode colocar outros métodos junto com ele, né, somando esses métodos de autenticação. Mas esse daqui é muito importante. Como eu falei, as desvantagens são você ter que gerenciar esse monte de certificado. E eu também confesso que para alguns clientes que vão usar a sua API, é difícil implementar o MTLS, porque você vai ter que dar uma aulinha para eles sobre criptografia e como que funciona o servidor toda vez que você tiver um cliente novo que queira implementar, né? Vamos dar uma olhadinha como é que fica o código disso, né? Eu vou vir aqui para ter um pouquinho mais de espaço na tela e vamos ver o código. Primeiro vamos dar uma olhada nesse arquivo aqui, o servidor. Olha lá, o servidor é muito parecido com o servidor padrão do Go. O que muda mesmo é que na hora de subir o servidor, nós vamos ter que criar uma camada de transporte e configurar o MTLS nele. Então a gente tem aqui, fez toda a leitura dos certificados, os certificados do servidor e os certificados da autoridade certificadora. Preparamos esse certificado, né? Preparamos o pool de certificados. Criamos a configuração do TLS e jogamos lá no servidor. E, claro, tem outras configurações também do servidor que são necessárias, dependendo do seu ambiente. Esse aqui é o mais básico que tem, mas não está configurado, por exemplo, timeout, para ser simples, por exemplo, né? E tem o handler, né? Vamos pular lá para o handler. O handler é igualzinho ao handler normal de conexão HTTP. A única diferença é que nós estamos identificando quem foi que conectou aqui, pegando, né, a propriedade TLS e verificando se ela tem um certificado. E se ela tem um certificado, é porque esse certificado é válido, ele chegou aqui já sendo válido. E aí, com isso, a gente consegue pegar quem é o cliente, imprimir algumas das características interessantes desse cliente, né? Eu imprimi, por exemplo, o nome do cliente, a unidade organizacional aqui, né? Que eu usei para colocar o ID do cliente, e o número de série. Esse número de série é só para garantir que entre cada certificado seja diferente um do outro. Quando você renovar esse certificado, esse número muda. Então, você pode usar esse número para identificar o cliente, mas você tem que saber que toda vez que você fizer um certificado novo, ele vai mudar. Então, por isso que eu usei um outro campo aqui para colocar um nome de cliente. Ou melhor, um
um ID de cliente. E vamos dar uma olhadinha agora no cliente propriamente dito, né? O cliente é mais simples ainda. Da mesma forma, ele tem que carregar os certificados dele, né? Então ele carrega os certificados do cliente. Ele carrega também o certificado da unidade certificadora. Claro que isso tem que ficar muito... você precisa controlar muito o acesso a esses certificados, as chaves privadas precisam ficar muito bem protegidas, né? Ele prepara também o pool de certificados, né? Cria também a configuração, só que é igualzinho do servidor, só que aqui ele está usando os certificados do cliente, e daí ele cria um transporte, uma configuração de transporte, sobe essa configuração de transporte no cliente e aí ele pode acessar normalmente. No dia a dia, tudo isso aqui ficaria escondido numa função e daí você só passaria a URL mesmo de acesso. Outra coisa também é que você tem que tomar cuidado na criação desses certificados. Aqui eu dei uma simplificada na criação dos certificados para, por exemplo, poder colocar um servidor de loopback, né, para poder fazer essa demonstração sem ter que ter um servidor de verdade na internet. Mas é importante analisar cada parâmetro que você colocar na criação do certificado para ter certeza que foi criado um certificado com segurança. Essas configurações do MTLS, elas têm dois arquivos aqui que é interessante mostrar, mas o mais interessante é aqui, Client Certificate Extension. Essa daqui é por quê? Porque o MTLS usa uma extensão do TLS, e aqui nós temos alguns desses parâmetros. Você vai dizer quem é o servidor, qual que é a chave, etc. Mas o que eu achei mais interessante foi esse daqui da unidade organizacional, que você vai usar para colocar, por exemplo, um código de cliente. Não é obrigatório, mas eu achei mais fácil assim. O servidor tem os mesmos certificados, né? E aliás, se der para eu mostrar aqui, olha só, além dos dois diretórios que tem os códigos fonte, olha a quantidade de certificados e arquivos de configuração. Tudo isso tem que ser mantido muito bem guardadinho, muito bem certinho, talvez até ter um sistema de gerenciamento de certificados, dependendo da quantidade de cliente aí que você tiver, para manter isso tudo muito certinho e muito seguro e lembrando das renovações e tudo mais. É um sistema incrivelmente seguro para você manter a sua conexão cliente-servidor, mas também exige mais trabalho de gerenciamento, né? Você vai ter que manter isso daí com mais cuidado. É isso, galera. Por enquanto é só. Espero que vocês tenham achado bem interessante aí, muito mais legal que JWT, com muito mais segurança, mas é isso. A gente se vê na próxima.